Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. No vídeo de hoje a gente vai estar analisando a matriz de bordado do Paulo. Beleza, Paulo? Bem-vindo então para a gente estar juntos aqui analisando a sua matriz de bordado. No primeiro momento a gente vai analisar o bordado propriamente dito, a gente vai ver o que tem aqui, se é que tem alguma coisa para corrigir, e depois a gente vai lá para o Wilcom para a gente estar analisando a matriz de bordado em si, a lógica de programação, o que você fez lá nessa matriz aqui, beleza? Então, estou olhando o bordado aqui, ele ficou joia, tá? Não tem defeito, Paulo, tá de parabéns, eu gostei de tudo que eu estou vendo aqui, ficou show de bola. A gente pode considerar algumas coisinhas para melhorar? Podemos, é o que faremos. E também vamos considerar algumas opções, caso você venha, por exemplo, querer... o cliente pediu para fazer esse bordado no tamanho maior. Né? Aqui ele está no tamanho de manga, bolso, possivelmente. Né? E, inclusive, que a gente bordou esse desenho no mesmo tamanho que você me mandou. Tá? Então, ele está aqui no tamanho exatamente conforme você mandou, original ainda, tá? Não foi alterado, não. A gente vai alterar juntos lá no Wilcom daqui a pouco, depois que a gente fizer essa análise aqui do bordado em si. Tá? Então, vamos lá. Bom, com relação à nuvenzinha, eu gostei, achei muito acertada aqui a sua iniciativa de trabalhar com divisão automática na nuvenzinha, deu esse aspecto aqui, essa textura, deu esse efeito, né? E o legal da divisão automática nesse caso aqui, na nuvem, é que ela não fica aquela linha reta, né? Ele dá uma textura acompanhando a silhueta dos gominhos aqui da nuvenzinha. Então ele fica acompanhando aqui. E aí a gente tem esse efeito bastante legal, que a gente recomenda inclusive lá no curso, né? Divisão automática na nuvenzinha. Ficou bacana. Divisão automática eu falo, né? Para nuvem, fumaça, chão, tudo que é tipo de textura, né? De preenchimento irregular. Pelo de animal fica bastante interessante também. Tudo que tem algum tipo de irregularidade, a gente precisa dar uma incrementada, né, no ajuste do ponto, vamos dizer assim. E nesse caso aqui você usou a divisão automática para fazer esse efeito. Eu achei bem da hora, ficou bom. Tá? Não faria diferente não. O máximo que poderia aqui é trabalhar com tatame, mas eu gosto aqui, na nuvem especialmente, eu gosto desse efeito aqui da divisão automática. Beleza? Tá certinho. Aqui, Paulo, tem um detalhezinho aqui na chaminé, tem um vincozinho aqui que eu acredito que seja uma divisão automática que você não tenha colocado, inclusive, com objetivo, né? Não foi essa a intenção, então acabou ficando como se fosse um defeito, tá vendo? Tem uma costurazinha aqui, ó, e isso está me parecendo uma divisão automática. A gente vai depois analisar lá no Wilcom para ver se realmente é. Eu acredito que sim, porque foi o único lugar que deu esse pontinho aqui, abaixando essa parte do triângulo aqui do ponto cheio. Não ficou muito legal, né, aos olhos, assim. É bem pouco, é bem pequeno, é um detalhezinho, quase que imperceptível, mas, enfim, a gente tem que considerar. Erro é erro, a gente precisa acertar. Que mais? O M, eu achei legal, a forma com que você construiu o M, fazendo essa perninha primeiro e depois essa daqui, então deu profundidade ao desenho, né? Dá para você ver que existe uma profundidade, né? Respeitada aqui em relação ao bordado desses dois objetos. Se tivesse feito um ângulo só, um objeto único, não ficaria legal esse encontro, então essa divisão aqui, fazendo esse, depois esse por cima, deu acabamento, deu uma profundidade legal. É uma coisa que a gente valoriza muito também na programação de bordado, uma programação profissional, é muito indicado fazer esse tipo de trabalho. Você acertou a mão aqui, parabéns também. A letra O não tem segredo, ponto cheio normal, com curvatura aqui, né? Seguindo a angulação correta dos pontos para fazer a letra O. Essa flâmulazinha aqui embaixo também, essa hastezinha com a aplicação correta, ponto cheio, a angulação certinha, estreitando os biquinhos aqui sem esmagar demais, né? Sem estreitar demais a ponto de criar aquele caroço atrás no avesso do bordado, então tá legal aqui. E a letra H e T, eu gostei também do fato de você ter sobreposto aqui os objetos, né? Então abriu mão aqui de cortar, permitiu cortar o fio entre as colunas para respeitar a profundidade, então manteve esse objeto na horizontal, sendo bordado primeiro, depois fez essas duas colunas verticais, dando acabamento nesse objeto aqui. Mesma coisa no T, fez essa peça primeiro, depois fez
a parte de cima. E a angulação aqui também está certinha, tá? A única observação aqui é se precisar aumentar o tamanho, aí a gente teria possivelmente alguns problemas, principalmente aqui no H e no T, né? Se a gente simular esse bordado num tamanho maior, a gente vai encontrar possivelmente alguns pontos de observação para que nós não tenhamos problema na qualidade do bordado se realizado esse bordado em tamanho maior. Caso você venha aumentar aí para 15, 18, 20 centímetros, a gente tem que mudar alguns ajustes, alguns aspectos nesse sentido com relação à divisão automática nessas letras aqui principalmente. Tá? Analisando o avesso do bordado, eu consigo perceber que o bordado ele ficou leve, a gente colocou uma camada só de TNT, ele ficou bem bordadinho, ficou legal, né? Não ficou nada pesado, eu passo a mão e consigo perceber que ele está levinho, né? Exatamente bem indicado aí para bordar uniforme, né? Caso de bordar malha, não fica dando toque na pele, não fica incomodando, então nesse aspecto também tá certinho, tá, Paulo? Então assim, tá de parabéns, o bordado ficou da hora. Agora a gente vai lá para a tela do computador, lá junto para o Wilcon, para a gente analisar tecnicamente a matriz e tá sugerindo, né, fazendo essas alterações caso você venha precisar aumentar. Aí essas alterações que eu vou recomendar vai fazer sentido e a gente aproveita também para ver esse detalhezinho aqui da chaminé que deu esse dentezinho aqui. Beleza? Então vem comigo lá para a tela do computador para a gente analisar a programação em si. Vamos lá. Vamos lá então, Paulo. Aqui na tela do Wilcon, abri o arquivo. Lembrando que lá na máquina eu bordei, né, o seu desenho, a sua matriz do jeitinho que você me mandou. Então ela está original, o tamanho lá no bordado e também está aqui na tela do Wilcon. São os mesmos arquivos, inclusive ele está com 4.395 pontos, tá? Só para você conferir com o arquivo que você me mandou aí, para você ver que está idêntico, tá? E aí beleza, como de praxe, como de costume, vamos colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente analisar o caminho, né, a lógica de programação que você usou para criar essa matriz. Então, de olho na tela aqui, Shift R, e ele já vai entrar executando o bordado. Eu vou dar um pause aqui, tá, Paulo, só para poder já fazer uma recomendação. Você trabalhou com ponto suporte zigue-zague nessa nuvem. Ah, Gigson, mas lá no curso você fala para usar o ponto suporte zigue-zague quando for trabalhar objetos em ponto cheio. Beleza, faz sentido total. Mas aqui a gente está usando essa nuvem como característica de preenchimento denso, como se fosse para substituir um ponto tatame. Então, nesse caso, dessa nuvenzinha, que ela tem um corpo muito grande, tanto que você trabalhou com divisão automática, e ela automaticamente fez várias divisões aqui, porque a distância do objeto permite, né, essa área de deslocamento permite fazer essas divisões dentro do objeto. E você trabalhou com divisão automática, deixa eu ver, com um comprimento de 5 milímetros, tá vendo? Então, eu vou recomendar nesse caso aqui, você já alterar o ponto suporte, e a gente já vai até fazer juntos, inclusive, para tatame. Eu vou colocar por formato e vou colocar tatame. Ponto suporte secundário aqui eu posso desativar, tá? Então, exatamente isso. Porque o travamento vai ser maior. Lá no caso do bordado que eu te mostrei, que a gente executou, não deu problema nenhum. Obviamente não deu por quê? Porque não tem contorno, né? Não tem nenhum objeto trabalhando em simetria, em paralelo com essa nuvem. Então, independente do quanto essa nuvem, esse objeto encolher e deslocar o tecido e encolher, né, pode ser metade, inclusive, pode deslocar o tecido o máximo que for, que não vai dar problema porque é um objeto isolado, é um objeto sozinho, tá? Então não vai mudar praticamente nada não vai mudar absolutamente nada porque ele não tem outro objeto para fazer par com esse daqui, ou para fazer contorno, ou para fazer algum tipo de paralelo, né, com esse objeto aqui. Então, por esse motivo, você alterando ou não alterando nesse caso aqui, não vai mudar nesse desenho. Só que para outros trabalhos, você tenha por hábito trabalhar em casos assim, né, divisão automática em objetos onde você está usando ponto cheio com uma grande quantidade de pontos, ou seja, você está substituindo o tatame por ponto cheio. Pedir o desenho, né, o objeto, ele pede tatame por conta da área de preenchimento dele, porque a quantidade de espaço que a gente tem ali para trabalhar, ele pede no mínimo ali o tatame. E você preferiu trabalhar com ponto cheio, que também não está errado, desde que acertadamente você colocou ali a divisão automática, tá? Mas aí uma observaçãozinha seria essa, colocar o ponto suporte tatame. E aí, a princípio, quando você colocar ponto suporte aqui, ó, por segmento, ele não vai liberar para você o tatame. Por quê?
porque a gente está trabalhando com um objeto em ponto cheio, logo o Wilcon recomenda trabalhar com um ponto suporte zigue-zague, igual a gente ensina lá no curso. Porém, aqui em uma situação especial, você troca aqui para a opção por formato, e aí ele vai habilitar para você trabalhar com um ponto suporte tatame, tá? Nesse caso aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir então, vamos dar um Shift R para redesenhar devagar para a gente observar o comportamento desse bordado. A gente parou justamente para fazer essa observação de uma vez, e agora a gente já pode seguir. Fez o ponto cheio, pegou aqui, ó, peguei aqui aquele detalhezinho, e agora fez os demais objetos ali, beleza. Bem rápido, vamos repetir aqui mais devagar, para a gente conseguir pegar. Vamos avançar só essa partezinha da nuvem aqui, deixar mais rápido, que a gente já analisou, já alterou. Beleza, agora quando chegar nos próximos objetos a gente diminui um pouco a velocidade, para a gente ter um pouco mais de calma. Aqui, ó, vou dar uma pausa aqui. Aqui eu já peguei, lembra que aquele detalhezinho que eu vi lá no bordado, olha, que estava com um dentezinho na mão, de repente no vídeo não deu para você ver com tanto detalhe, mas ele dava para sentir essa perfuração extra aqui. E aqui na programação eu consegui pegá-la aqui, tá vendo? Na matriz, né? Agora a gente vai acertar aqui. Beleza, vamos colocar para continuar aqui para a gente ver o decorrer da programação do bordado. Então fez a letrinha acertadamente, ponto suporte, nesse caso aqui, ponto suporte zigue-zague para a letra em ponto cheio. Perfeito. Agora a parte de baixo ali, zigue-zague também, ponto suporte. Acabamento em ponto cheio, beleza, terminou. Agora já fez a letrinha T, fez o H. Gostei desse lance aqui que você fez, né? Primeiro o objeto do meio e depois fez os objetos do canto, né? Isso vai dar um cortezinho de fio, né? Possivelmente vai dar um cortezinho de fio, ou seja, para terminar, ele vai bordar esse primeiro objeto. Na hora de conectar o segundo objeto, ele vai dar um cortezinho, ou seja, para terminar aqui, fazer esse objeto, ele vai dar um cortezinho aqui, que inclusive você pode observar, ó, exatamente nesse ponto. Ele está dando um corte de fio aqui, saltando para fazer outra coluna. Beleza, eu entendo e aceito muito bem isso, entendendo que você preferiu fazer assim justamente para ter uma profundidade, para ter uma sobreposição mais inteligente dos objetos. Se a gente fosse fazer seguindo, respeitando a ordem dos objetos, para a gente ter um caminho melhor no que diz respeito à conexão e evitar saltos, ou fazer com que os saltos fiquem numa sequência lógica, faria sentido, porém, visualmente a gente teria um resultado não tão adequado. Eu vou fazer aqui só para a gente ver como seria, né, um resultado não tão bom assim, que é uma coisa que você não fez, né? Não fez de forma correta, né? Fez acertada. Só estou simulando aqui para você ver que daria errado. Olha, seria essa a sequência. Se a gente se preocupasse em fazer esse objeto primeiro, depois esse, para que não tivéssemos nenhum tipo de corte de fio, né? Então, como você preferiu fazer dessa forma aqui, teve o corte de fio, porém, justifica, e aí eu estou considerando que você fez exatamente o que eu ia fazer, se eu tivesse programar esse bordado aqui, é colocar essa ordem em segundo plano e priorizar a profundidade, ou seja, a sobreposição correta dos objetos, tá? Então, tá certíssimo. Só quis abrir esse parênteses aqui para poder fortalecer o raciocínio de que você fez, tomou a melhor decisão que tinha nesse caso aqui, tá? E beleza, então, e aí ele fez aqui a letra M por último. Deixa eu só voltar aqui para a gente fazer, só para finalizar o raciocínio, para a gente então correr todo o desenho e sugerir ali as alterações efetivamente falando. Fez o H, o M você já fez no sentido contrário. Tá, beleza. Então, show de bola. Primeira recomendação, então, sendo mais prático aqui, ponto suporte tatame na nuvenzinha. Esse segundo objeto aqui, ó, você trabalhou com possivelmente divisão automática também. E aí, olha onde está o problema. Como o objeto, aí olha só o raciocínio que legal. Vamos estudar aqui, ó. Você colocou a divisão automática para ser aplicada quando o objeto tiver um grau de deslocamento, uma distância de deslocamento de ponto de 7 milímetros. E aí, a gente olhando esse objeto, olha o tamanho que esse objeto tem, olha, 7,44. E você disse para ele quando você tivesse, quando o ponto, a distância do ponto, ultrapassasse 7 milímetros, o que ele faria? Uma divisão automática, ou seja, aplicasse um ponto no meio do caminho. E foi o que ele fez. Então, só de resolver aqui aumentando, e aí eu não vou recomendar você tirar a divisão automática não, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Eu recomendaria, nesse caso, aumentar para 12. Só de aumentar para 12 milímetros, você está dizendo para o Wilcon o seguinte, olha, executa um ponto intermediário ao longo do curso da execução dos pontos cheios, quando a distância entre esses pontos for maior que 12 milímetros.
Como nesse objeto que eu estou selecionado aqui, ele não tem, o tamanho do objeto não é maior ou igual a 12 milímetros, ele não está executando o ponto de divisão automática no meio. Tá? Antes ele estava porque você tinha determinado 7. E 7 é menor do que o tamanho do objeto. Ou seja, como o objeto tem 7 e a distância do ponto nessa parte aqui ultrapassa os 7 milímetros, ele executa o ponto no meio, exatamente como você está determinando aqui. E aí, para resolver esse problema, que visualmente aqui é um problema, você aumenta para 12. Tá? E resolve. Tá? Nesse caso aqui, eu faria o seguinte. Agora eu vou explicar o porquê ali de 12. Se você precisar aumentar o tamanho desse bordado, tá? E eu vou fazer isso aqui na marra aqui agora, tá? Eu vou selecionar o desenho no geral aqui. Ele está com 11. Suponhamos que seu cliente tenha te pedido para fazer esse bordado também. Ah, Paulo, eu quero esse bordado também com 18. Né? E aí você vai salvar um novo arquivo, vai duplicar esse aqui e vai alterar o tamanho a princípio para 18, para não ter que fazer a programação do zero de novo. Você quer trabalhar com 18 centímetros. E aí você dá Enter e você vai ter esse resultado aqui. Supondo que você não queira trabalhar com uma divisão automática nas letras, você vai precisar trabalhar com o mínimo da divisão automática ali. Né? Que na verdade não é o mínimo, é o máximo, que é 12. Tá? 12 milímetros é o limite máximo para você trabalhar com a divisão automática, a distância da divisão automática. Tá? Então, sempre trabalhe com 12. Porque se você aumentar, ele vai estar limitado a 12. Se você diminuir, ele também vai estar limitado a 12 milímetros. Então, trabalhou o objeto em ponto cheio, coloque 12 quando você quer usar a divisão automática como uma garantia e não como uma necessidade, diferente da nuvem, que você realmente aplicou a divisão automática como um efeito característica, uma característica de efeito da nuvem em si, dando essas ondinhas aqui. Claro que, como eu aumentei o tamanho do bordado, pode ser que você queira aumentar o tamanho da divisão automática aqui, para ela ficar maiores, né? O gômeozinho ficar com um tamanho um pouco maior. Mas é questão de estudo e teste mesmo, tá? Mas aqui nas letras, recomendação aí, trabalhar com 12 milímetros de divisão automática no máximo. Beleza? E aí observar para quando o objeto não pode ter mais do que 12 milímetros. Se ele tiver mais de 12 milímetros, não é o caso aqui, ele está com 8.9, então está adequado, dá para trabalhar com ponto cheio ainda nessa distância, tá? Só que nessa simulação que eu estou fazendo aqui, considerando que o cliente pediu o bordado com 18 centímetros e você está aproveitando a matriz que você criou a princípio com 11 centímetros, então nesse caso aqui a gente está aproveitando os elementos e aí o que precisaria ser feito nesse caso para poder justificar manter os pontos, porém aumentar o tamanho do bordado? Aumentar a densidade. Aí você precisaria pegar esses objetos em pontos cheios todinhos aqui mais largos que a gente tem no desenho, tá? Apenas esses aqui que a gente não aplicou a divisão automática na prática, né? A gente colocou só como regra para garantir ali. E aí você vai aumentar a densidade de pontos. Aqui você trabalhou com um espaçamento já bem baixo de 0.35, mas como as letras são bem largas, talvez em torno de 0.33 de densidade, uma vez que as letras ficaram com mais largura, e a gente está falando de quase 9 milímetros de distância entre um ponto e outro. Tá? Então, é esse ponto aí de observação que eu tinha que dar para você com relação a essas duas letrinhas, porque elas são objetos bem mais largos, tá vendo? E aí você precisa ficar ligado aí quando aumentar o tamanho, ficar observando a largura do objeto para não ultrapassar 12 milímetros e aumentar a densidade do ponto para a gente ter aí mais densidade, já que o objeto é maior, beleza? Outro ponto de observação é cuidar com essa angulação aqui também, ó, tá vendo? Nesse caso, como eu aumentei o objeto, essa angulação aqui não ficou adequada, então ele deu um dentezinho, e aí precisa fazer o quê? Dar um ajustezinho aqui para ele acertar a angulação do ponto para dar um acabamento perfeito no bordado, e a gente ter aí a melhor forma de programar essa matriz possivelmente, tá? E beleza, deixa eu ver aqui o que mais que você pode considerar para ficar com um aspecto cada vez melhor a programação. Aqui, nesse caso aqui, ó, eu recomendaria você fazer exatamente o que você seguiu aqui nessa letra H. Na letra H você sobrepôs os objetos aqui, ó, de maneira mais agressiva, e é saudável fazer isso aqui. É importante você passar com os elementos um pouco mais para dentro uns dos outros, para garantir que ele não vai desencaixar e ele vai sobrepor os objetos conforme a gente quer. Você fez isso de maneira correta no T, fez no H também,
porém aqui no M você não fez. Então é importante essa primeira parte desse objeto, você pode explorar aqui o limite do outro objeto, justamente para a gente ter essa garantia maior aqui, fazendo com que o desenho não desencaixe aqui no meio, né? Não foi o que se deu, não aconteceu o desencaixe ali no bordado, como você viu, mas é uma segurança que a gente dá, até porque o cliente muitas vezes pode inventar moda de querer bordar esse mesmo desenho em materiais diversos, né? E aí quando for bordar em materiais mais maleáveis, a gente pode ter o problema de desencaixar aqui os elementos por conta de estar muito no limite um do outro. Então a gente aumenta um pouco mais aqui para a gente ter esse travamento. Visualmente falando, não vai mudar nada, tá? Vai ficar perfeito. Isso aqui é mesmo para dar uma garantia maior para o bordado, para o deslocamento do bordado. Tirando isso, o bordado está perfeito. Na verdade, tirando isso não, porque isso não é necessariamente um defeito, né? Mas recomendei mais por conta do tamanho que eu simulei aqui, um tamanho maior. Mas no tamanho que você fez ali ficou bem bom. Te mostrei ali na prática, o bordado ficou joinha. Não tem nada para alterar a nível de problema não. Mas recomendações extras mesmo para te deixar aí com um leque de possibilidades ainda maior no que diz respeito a esse bordado, caso você queira inclusive aumentar o tamanho dele, tá? Então basicamente é isso, a matriz está show de bola, ao toque ela ficou boa, no bordado ficou bom, está com 7.400 pontos porque obviamente eu aumentei o tamanho, mas originalmente ela estava com 4.500 pontos, deixa eu dar um Ctrl Z aqui até voltar, olha, 4.300 pontos, ou seja, numa máquina doméstica aí que borda 600 pontos por minuto, ela vai levar aí 4 minutinhos aproximadamente para ser realizada, então praticamente, né? Deixa eu ver se é isso, deixa eu abrir a calculadora aqui para não recomendar informação desencontrada, né? Então é 4.000, e aí já fica a dica, 4.321 pontos, vai bordar numa máquina que borda 600 pontos por minuto, divide por 600, logo vai dar aí 7 minutos, né? Eu falei errado, 7 minutos aproximadamente de bordado, sem considerar a troca de linha. Considerando a troca de linha, aproximadamente ali 30 segundinhos para cada troca de linha, são 5 cores, então você multiplica aí mais ou menos alguns minutinhos, 2 minutinhos, você vai ter mais ou menos uns 10 minutos, né? Vamos considerar entre limpeza do bordado, cada bordado aí, considerando uma máquina doméstica de bordar, vai levar em torno de 10 minutos para ser executado. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima análise. Até logo, gente. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!